Imagine abrir a porta do quintal e dar de cara com um animal que não deveria estar ali. Não um gato, não um cachorro, mas algo raro, algo que quase ninguém jamais viu na Inglaterra. Essa família achou que fosse só mais um dia comum, até perceberem que estavam sendo observados. E o mais assustador, o animal não fugiu. Ele agiu como se aquele fosse o seu lar. O que era essa criatura misteriosa? Como ela foi parar ali? E mais importante, o que aconteceria agora? Era para ser apenas uma manhã tranquila de outono. O céu nublado trazia uma brisa gelada e Liam Parker, um engenheiro de 45 anos, decidiu aproveitar o sábado ao lado do filho no quintal de casa, em um bairro sossegado nos arredores de Manchester. Enquanto a criança corria em direção ao trampolim, Liam notou algo estranho perto do canto do jardim. No início parecia apenas uma sombra sob a mesa de piquenique, um borrão escuro que mal se movia. Mas então, piscou. Os músculos de Liam enrijeceram quando percebeu que não era uma ilusão de ótica. Havia um animal ali, grande, negro, de pelo denso e olhos atentos. Pelo tamanho, não era um gato doméstico nem uma raposa comum. Era algo diferente, algo incomum. A primeira reação foi instintiva. "Sai daí!" ele gritou, agarrando o filho nos braços e recuando, o coração disparado. O barulho fez com que Emily, sua esposa, corresse para fora da casa. Professora do ensino fundamental, ela estava acostumada a resolver problemas, mas não esperava se deparar com um tão estranho em seu próprio quintal. "O que foi?" perguntou ofegante. "Tem um bicho aqui", respondeu Liam, ainda segurando o menino junto ao peito. Emily franziu a testa e olhou na direção que o marido apontava. Sob a mesa, um animal negro a observava com olhos atentos, a cauda grossa e peluda parcialmente escondida sob o corpo. "Parece um cachorro?" murmurou. Mas quando a criatura se moveu, suas patas ágeis e a forma como arqueava o corpo sugeriam algo diferente. Uma raposa? Um lobo? Emily não tinha certeza, mas uma coisa era certa. Eles precisavam agir rápido para garantir que não houvesse perigo para o filho. O que era aquele animal? E mais importante, ele representava uma ameaça? Liam manteve os olhos fixos no animal, o coração ainda acelerado. Ele esperava que a criatura fugisse ao perceber a presença humana, como qualquer outro animal selvagem faria. Mas, para sua surpresa, isso não aconteceu. O bicho negro caminhava lentamente pelo gramado, sem qualquer pressa, sem demonstrar medo ou agressividade. A proximidade com os humanos parecia não incomodá-lo. Pelo contrário, ele agia como se estivesse acostumado à presença deles. Emily, ainda segurando o filho nos braços, observava com cautela. "Ele não está revirando o lixo nem tentando cavar o jardim", murmurou. "Não parece estar procurando comida." Liam assentiu. O comportamento do animal não fazia sentido. Cães de rua geralmente rondavam lixeiras, raposas eram furtivas e desconfiadas, e até gatos se mantinham alertas perto de estranhos. Mas esse simplesmente os encarava com curiosidade. Quando deram alguns passos para trás, esperando que ele se afastasse, a criatura fez o oposto. Aproximou-se da casa, movendo-se sem pressa até a porta dos fundos. Então sentou-se ali, como se esperasse ser convidada a entrar. "O que a gente faz?" perguntou Emily, agora mais intrigada do que assustada. Liam passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Não queriam machucar o animal, mas também não podiam simplesmente ignorá-lo. Ele parecia domesticado, mas ao mesmo tempo carregava um ar selvagem. Sem saber a quem recorrer, Emily pegou o celular e acessou um grupo local no Facebook. Tirou algumas fotos do visitante inesperado e postou uma mensagem. "Alguém sabe que animal é esse? Apareceu no nosso quintal e não quer ir embora. Alguma ideia de quem possa estar procurando por ele?" As respostas começaram a chegar rapidamente. A maioria das pessoas também estava confusa. Alguns sugeriam que fosse um cão exótico, outros apostavam em uma raposa incomum. Mas uma mensagem específica chamou a atenção. Era da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA, a maior organização de proteção animal do Reino Unido. Eles haviam visto as imagens e tinham uma notícia surpreendente para o casal. O animal que estava sentado calmamente à porta não era um cão nem uma raposa comum. Tratava-se de uma raposa prateada, uma variação rara da raposa vermelha, causada por uma mutação genética chamada melanismo. Emily arregalou os olhos ao ler a resposta. "Eu nem sabia que raposas pretas existiam", sussurrou. Liam pegou o celular das mãos dela e continuou lendo. Nos Estados Unidos, cerca de 1 em cada 5 raposas poderia nascer com essa coloração. Mas no Reino Unido, essas raposas eram extremamente raras, pois haviam sido amplamente caçadas no passado devido à sua pelagem valiosa. "Como uma dessas veio parar aqui?", perguntou Liam, olhando novamente para o animal.
Ninguém sabia ao certo. Talvez tivesse escapado de um cativeiro. Talvez fosse um caso isolado de um animal selvagem que carregava genes raros. O que sabiam era que, em poucos dias, aconteceria a Noite da Fogueira, Guy Fawkes Day, uma das datas mais barulhentas do ano, com fogos de artifício sendo lançados por toda a cidade. Para a maioria dos animais, aquilo era um pesadelo. O tempo estava contra eles. Precisavam decidir rápido o que fazer. Liam e Emily observavam o animal de olhos atentos. Ele continuava sentado pacientemente à porta, como se aguardasse uma decisão. Mas, por mais intrigante que fosse, não podiam tratá-lo como um cão perdido. Além dos riscos óbvios, havia algo que preocupava Emily. Certas infecções transmitidas por raposas. Uma delas, a toxocaríase, poderia ser perigosa para crianças pequenas, e o filho deles não estava imune. Não podemos simplesmente deixá-lo aqui, murmurou Emily, cruzando os braços. E também não podemos permitir que ele vague por aí, acrescentou Liam. Se entrar no quintal errado, algum vizinho pode espantá-lo, ou pior, as raposas eram animais oportunistas. Embora essa em particular não parecesse agressiva, não era difícil imaginar que, se ficasse por ali por muito tempo, poderia acabar revirando lixeiras ou até mesmo despertando a preocupação dos vizinhos. A solução precisava ser rápida. Foi quando Emily recebeu uma notificação no celular. Era uma resposta da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA. Eles estavam enviando uma inspetora chamada Amanda Lovett para avaliar a situação e resgatar o animal. Mas havia um problema. Até a chegada da equipe de resgate, a raposa poderia se assustar e fugir. Precisavam garantir que ela permanecesse segura. Se conseguíssemos colocá-la em um espaço fechado, sugeriu Emily, pensativa. A lavanderia, completou Liam. A ideia fazia sentido. A pequena lavanderia nos fundos da casa era um local fechado, sem muitos objetos que pudessem assustar ou machucar o animal. Além disso, o visitante inesperado já demonstrava interesse em entrar. Com paciência, o casal colocou um pratinho de comida na entrada e esperou. A raposa hesitou por alguns instantes, mas, eventualmente, atravessou a porta. Assim que ela entrou, Liam fechou a passagem com cuidado. Pouco tempo depois, Amanda Lovett chegou. Com experiência em lidar com animais selvagens, ela rapidamente avaliou a situação. A raposa estava encurralada, mas seu comportamento era surpreendente. Ela não está tentando fugir, comentou Amanda, observando a criatura de pelo negro, com movimentos tranquilos. A inspetora retirou uma caixa de transporte e um grasper, uma ferramenta usada para conter animais sem machucá-los. Antes de qualquer coisa, dedicou alguns minutos para acalmar a raposa, falando com uma voz suave e evitando movimentos bruscos. Então, com delicadeza, guiou-a para dentro da caixa. Bastante dócil, murmurou Amanda, fechando a tampa. Liam e Emily se entreolharam, aliviados. O visitante misterioso finalmente estava seguro. A noite já avançava quando Amanda Lovett acomodou a caixa de transporte no porta-malas de seu veículo. O céu começava a se iluminar com os primeiros fogos de artifício da Noite da Fogueira, enquanto o motor do carro rugia na estrada. O destino era o Stapley Grange Wildlife Center, um centro especializado no resgate e reabilitação de animais silvestres, localizado em Nantwich, a pouco mais de 1 hora dali. Com a iminência dos fogos assustando os animais da região, a chegada da raposa prateada não poderia ter vindo em momento mais oportuno. Apesar do horário tardio, a equipe do centro de resgate permaneceu no local para recebê-la. Amanda não escondeu sua gratidão. Não sei o que teríamos feito sem vocês, disse ao entregar a caixa para um dos tratadores. Assim que abriram o compartimento, a raposa permaneceu surpreendentemente calma. Veterinários e cuidadores a examinaram com atenção e logo algo chamou a atenção da equipe. Seu comportamento era diferente. Ela não demonstra o instinto selvagem que esperamos de uma raposa, observou Lee Stewart, gerente do centro. A suspeita começou a ganhar força. Talvez aquele animal não fosse um sobrevivente da natureza, mas sim um fugitivo de algum lar desconhecido. Em quase 25 anos de resgates, essa é a primeira raposa prateada que recebemos, comentou Lee. É um animal magnífico, e todos aqui ficaram impressionados com essa admissão rara. Os exames confirmaram que a raposa estava saudável, embora carregasse um pequeno detalhe incomum: estava um pouco acima do peso. Para um animal supostamente selvagem, isso era no mínimo curioso. Isso reforça a teoria de que ela pode ter sido criada como um animal doméstico.
explicou Lee. Ou escapou e precisamos encontrar seu dono, ou foi abandonada. No Reino Unido, apesar de ser legal manter raposas como animais de estimação na Inglaterra e no país de Gales, a Lei de Bem-Estar Animal de 2006 exigia que qualquer animal criado em cativeiro recebesse os cuidados adequados. Mas, sem indícios de quem era seu responsável, o futuro da raposa tornou-se incerto. A equipe do Stapley Grange escaneou o animal em busca de um microchip de identificação, mas não encontrou nada. Sem coleira, sem registro, sem nenhuma pista, sem alternativas, decidiram divulgar fotos nas redes sociais na esperança de que alguém a reconhecesse. Mas os dias passaram, depois meses, e ninguém apareceu. Até o final de 2019, ficou claro que seu antigo dono nunca seria encontrado. E agora, com o tempo passando e a certeza de que não poderia ser solta na natureza, uma nova questão surgiu. Se aquela raposa não podia voltar para casa, para onde ela iria? Os dias se passaram no Stapley Grange Wildlife Center e a raposa prateada tornou-se uma presença marcante entre os funcionários. Seu comportamento tranquilo e sua pelagem rara a tornaram inesquecível. Mas, por mais que a equipe tivesse se afeiçoado a ela, sabiam que não poderiam mantê-la ali para sempre. O centro era especializado em reabilitação de animais selvagens, não em sua domesticação. E mesmo que no Reino Unido fosse permitido criar raposas como animais de estimação, a RSPCA sempre alertava sobre os desafios dessa escolha. Manter uma raposa em casa era muito diferente de cuidar de um cão ou gato. Além de serem territorialistas e extremamente ativas, essas criaturas possuíam um odor forte e persistente, eram destrutivas por natureza e precisavam de um ambiente enriquecido para evitar o estresse. Outro problema estava na alimentação. Ao contrário dos pets tradicionais, as raposas exigiam uma dieta específica composta por carne crua e ossos, além de uma quantidade adequada de taurina, um aminoácido essencial encontrado em órgãos como o fígado. Sem isso, podiam desenvolver problemas neurológicos, cegueira e até convulsões. A doutora Ross Clubb, especialista da RSPCA, havia lidado com diversos casos de raposas abandonadas por donos que não estavam preparados para cuidar delas. Infelizmente, muitas pessoas adotam raposas sem entender suas reais necessidades, explicou em uma entrevista. Quando percebem a complexidade do cuidado, acabam desistindo. Era bem provável que a raposa prateada encontrada por Liam e Emily fosse mais um desses casos. Por isso, o Stapley Grange não tomaria nenhuma decisão precipitada. A equipe sabia que precisava garantir que o animal fosse para um local seguro, onde suas necessidades seriam atendidas corretamente. Após avaliar todas as opções, decidiram que a raposa seria entregue a um cuidador especializado. Esses profissionais tinham conhecimento e experiência com raposas, sabiam como oferecer o ambiente certo e garantir uma alimentação balanceada. Além disso, essa decisão protegeria o animal de caçadores que poderiam se interessar por sua pele rara e valiosa. No novo lar, ela teria espaço para explorar, cuidados adequados e um ambiente onde poderia viver com dignidade. Era a melhor solução possível para um animal tão incomum e especial. Agora imagine um homem preso sob o peso de um tronco caído, congelando na neve, incapaz de se mover. Cercado por lobos, ele sente o desespero tomar conta. Mas então, algo inesperado acontece. Em vez de atacá-lo, os animais começam a remover os galhos que o prendem. As perguntas começam a surgir. Estariam apenas tentando se aproximar antes de atacar? Ou haveria algo mais profundo nessa conexão entre homem e animal? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!